Bom, eu me chamo José Pedro da Rocha Neto, eu sou engenheiro civil, eu atualmente resido em Londrina, cidade que fui para lá nos anos de 1940. O meu pai, Aristóteles Belo da Rocha, era natural de Palmas e os meus avós, natural de Guarapuava, outros de Ponta Grossa e outros de Curitiba. E eu nasci numa cidade que hoje chama-se Garuva, a divisa do Paraná com Santa Catarina, e na ocasião que eu nasci, ali era um acampamento militar do 5º Batalhão de Engenharia. Meu pai tinha sido recrutado pelo Exército na categoria de topógrafo, embora o Exército não tivesse no seu esquadro essa designação específica, mas como tinha cursado a parte do colégio, do ginásio na cidade de Ponta Grossa, e voltou novamente a Palmas, onde tinha o batalhão de engenharia. Ele, ao alistar-se como soldado naquele batalhão, existiam alguns capitães que tornaram-se famosos na política paranaense e até no Brasil, e que estavam engajados na missão de construir estradas. O batalhão de engenharia estava empenhado na construção da estrada de União da Vitória a Barracão. Era uma estrada, de certa forma, já antiga naquela ocasião. Eu nasci em 1940 e meu pai adentrou ao Exército por volta de 1937. Em 1938, ele participou da retomada da construção da estrada Curitiba-São Paulo, passando por Apiaí, e depois essa estrada ficou paralisada no tempo do Getúlio Vargas, e foi retomada um pouco mais tarde, e decidiram também complementar a estrada Curitiba ao Rio Grande do Sul. E essa estrada Curitiba ao Rio Grande do Sul passava então na divisa com Santa Catarina. Ali instalou-se um batalhão de engenharia e encontrava-se ele sediado nesse batalhão, executando serviços pertinentes à estrada, orientado sobre a orientação do general Luiz Carlos Tourinho, que naquela época era capitão, e dentre outros militares que se tornaram famosos. E ali então esteve localizado digamos assim, um acampamento militar, e que estava destinado exatamente à construção da estrada. A minha mãe chamava-se Neolete Schatzmann da Rocha, era descendente dos primeiros alemães que chegaram a Santa Catarina, adentrando por São Francisco do Sul. E o avô dela chegou vindo da Suíça, do cantão alemão, por volta de 1856, e ela então tinha essa origem, e eles se conheceram e acabaram se casando, e eu acabei então nascendo nesse acampamento que chamava-se São João do Palmital, atualmente chama-se Garuva. Após o meu nascimento, o meu pai pediu baixa. O Exército, existiam mais topógrafos também naquela ocasião, e o Exército estava reticente em liberar esse pessoal que ajudava no planejamento e na execução da estrada propriamente dita. E meu pai foi para Mafra, porque tinha lá um tio dele, irmão da minha avó, que servia na estrada de ferro. Ele era farmacêutico e tornou-se prefeito de Mafra, e meu pai foi a Mafra e Rio Negro na expectativa de conseguir um emprego. Em Rio Negro e Mafra, encontrou-se com um aparentado seu, que seria um primo em segundo grau, o Aristeu dos Santos Ribas, da mesma idade que ele,
que então já era advogado e estava exercendo a promotoria pública em Sertanópolis e São Jerônimo da Serra. E o Aristeu era um entusiasta do crescimento do norte do Paraná, porque o norte do Paraná tinha nascido há poucos anos antes e já era uma realidade marcante, e o Aristeu convenceu meu pai a ir para Sertanópolis, onde existia um aparentado nosso, o Vespertino Pimpão, que era prefeito de Sertanópolis, e meu pai acabou indo para Sertanópolis, e eu então, ainda recém-nascido. Chegando em Sertanópolis, ele seria o secretário da prefeitura, mas exerceu realmente isso aí por poucos meses, mas em seguida apareceu um concurso público e ele da Receita Estadual do Paraná. O norte do Paraná era uma coisa, um crescimento vertiginoso. Exigiam-se professores, médicos, advogados, contadores. Afinal, qualquer pessoa, e principalmente os que tinham alguma dotação técnica, tinha muita facilidade de ingressar na vida pública. Meu pai prestou um concurso para Receita Estadual, foi aprovado e o salário também era melhor, e acabou deixando a prefeitura de Sertanópolis e mudamos para Londrina. Chegamos em Londrina por volta de dezembro, mais ou menos, de 1940. E meu pai, então, participou da Receita Estadual em Londrina como funcionário, e como tinha alguma instrução melhor, ele cresceu rapidamente, porque o campo era muito vasto e a necessidade de pessoal qualificada era muito grande no norte do Paraná todo. E as minhas primeiras lembranças são de Londrina. Eu tenho após os 4 anos de idade, por volta de 1944. Eu quero registrar apenas que eu tenho uma memória muito grande em relação ao pessoal da área de Joinville, da minha mãe, e a área de Palmas e Guarapuava, que são os ramais, os antecessores, os antepassados do meu pai. E muitas dessas férias eu vinha do norte do Paraná para Curitiba e ia para Palmas e União da Vitória. Então eu guardo na minha memória o contraste muito grande que existia entre uma região e outra. A minha primeira memória eu registraria como sendo de Londrina por volta de 1944. Londrina não era uma cidade pequena, na minha visão, não era. Ponta Grossa era uma cidade bastante grande, União da Vitória era uma cidade grande relativamente àquela época, mas Londrina, em relação às outras cidades do Paraná, era uma cidade que já se podia dizer que era marcante em 44, porque as minhas primeiras memórias que eu possuo, é que Londrina já tinha um quadro urbano bom e que já tinha um comércio bom e que tinham escolas que se iniciavam com um bom embasamento e com boa qualificação. Em 46, meu pai foi designado para assumir a inspetoria de Rolândia e nós nos mudamos para Rolândia. E em 47 eu fiz o primeiro ano de grupo escolar na cidade de Rolândia. A minha professora, casualmente, foi a Dona Maria Teixeira, e ela anos depois, eu exerci uma atividade administrativa, política em Londrina, com o prefeito da época, José Richa,
E casualmente um dia nós descobrimos que ela também fora professora dele, porém no norte pioneiro. As lembranças desse primeiro ano de grupo escolar em Rolândia também são marcantes, porque naquela época eu posso afirmar que Rolândia também não era uma cidade pequena. Era para a época, evidentemente, uma cidade minúscula em relação ao tamanho de hoje, Londrina da mesma forma, Curitiba também da mesma forma, era uma cidade menor, mas já era uma cidade, era a capital do Paraná, mas a cidade de Rolândia também, embora fosse uma cidade predominantemente, como Londrina também era, de casas de madeira, mas já haviam casas de alvenaria, já havia um comércio bom, escolas boas também em Rolândia, e a exemplo de Londrina. Por volta de 48, o meu pai galgou novos patamares e veio para Curitiba, e nós viemos para Curitiba. Curitiba em 48, evidentemente, todo mundo sabe, já era uma cidade grande, maior que Londrina, evidentemente, uma cidade marcante, e nós fomos morar no Alto do Itupava. Eu também cursei o grupo escolar ali no Alto do Itupava, o grupo escolar Conselheiro Zacarias. E formei muitos amigos no grupo escolar do Conselheiro Zacarias, e posteriormente a isso nós novamente mudamos para União da Vitória. União da Vitória era uma cidade tradicional, uma cidade que os professores da minha época falavam muito na repartição de União da Vitória com Porto União, pela linha de ferro. A minha professora era marcante nisso, ela dizia que tinha sido uma irresponsabilidade aquela divisão, coisa que aconteceu também com Rio Negro e Mafra, e advinda do contestado e da decisão do presidente Cleveland de dar uma área reivindicada, uma área muito grande, uma área que tinha sido questionada pela Argentina muitos anos atrás, desde a época da Guerra do Paraguai, porque brasileiros já se faziam presentes em Posadas, inclusive antepassados nossos, a República da Argentina não se dera conta dos seus limites exatos. Os limites exatos do Brasil também não eram perfeitamente definidos, e se tivesse uma região, uma questão que fosse mais pertinente, talvez fosse com o Paraguai, mas o Paraguai tinha perdido aquela guerra, e a Argentina e Brasil se impuseram em grandes áreas que não tinham praticamente dono. Mas a Argentina entendeu, quando chegou ao campo da guerra, nas proximidades de Corrientes, na proximidade de Posadas, a presença de muitos brasileiros. E questionou qual a razão dos brasileiros estarem lá. E essa questão durou anos, e houve a intervenção do presidente norte-americano Cleveland, que dividiu a área, uma parte para a Argentina e uma parte para o Brasil. Isso ocorreu talvez no início do século XX, e quando isso aconteceu, a Santa Catarina, que nunca tinha feito uma benfeitoria sequer naquela área, que aquela área fora do contestado que ficou para a região do Brasil, que era uma área entre o rio Pepiniguaçu e o rio Santo Antônio, o rio Iguaçu, o rio Uruguai, Chopin e Chapecó. Era uma área vasta, que então era habitada por brasileiros, mas que oficialmente não era do Paraná, mas embora o Paraná fosse resultante
da quinta comarca de São Paulo e na divisão dos limites da separação com São Paulo, o Paraná ia até o rio Uruguai. Então a Santa Catarina, que já vinha postulando muitos anos aquela região, acabou conseguindo, através de uma ação ordinária, simples, o estabelecimento de limites. E esses limites foram decididos por volta de 1916 ou 1919. E quando decidiu-se o acordo entre Paraná e Santa Catarina, houve então a divisão, um acordo para dividir essa área, e esse acordo então acabou dividindo cidades, o que era um absurdo. E eu me lembro que no grupo escolar, um desses grupos que eu estudei em União da Vitória, o grupo escolar professor Serapião, a professora era ardorosa defensora da região do Paraná e era uma questionadora do estabelecimento dos limites entre Paraná e Santa Catarina, principalmente em União da Vitória e Porto União, que se fazia pela estrada de ferro. Essa nossa primeira moradia em União da Vitória ficou muito marcante na minha visão, mesmo porque foi o período que eu comecei a frequentar cinema. E o cinema era uma coisa extraordinária no mundo inteiro. A gente vivenciava o costume, vivenciava a maneira, a política, o avanço tecnológico, o que havia em outros países, principalmente nos Estados Unidos, e isso estendeu-se para o mundo inteiro. Evidentemente, isso atraía atenção. E os cinemas eram famosos no final da década de 40, da década de 50, evidentemente o cinema cresceu muito no Brasil. De União da Vitória nós retornamos a Curitiba. E nessa vez que eu dei retorno de Curitiba, meu pai também tinha galgado um patamar melhor, e nós fomos morar na rua Júlia da Costa, aqui em Curitiba, e estudei então no grupo Cleto, e no 19 de dezembro também. E também tenho boas memórias disso aí, e como meu pai era funcionário público, mudava-se da minha maneira de ver muito constantemente, e exigia isso que a gente tivesse uma dedicação muito grande nos estudos, porque, embora o currículo fosse o mesmo, mas a maneira de administrar as matérias variava, evidentemente, de grupo para grupo, e aquilo exigia de nós todos, né, que filhos desse funcionário público, meu pai, que nós estivéssemos constantemente atualizados. Nós voltamos novamente depois para a União da Vitória, ele já chefiando uma região fiscal vastíssima, que ia de União da Vitória até a divisa até Barracão, divisa com a Argentina. Então, residindo os pais deles e os parentes dele em Palmas e Guarapuava, a gente tinha uma visão constante de informações e tal, que talvez a maior parte das famílias paranaenses não tiveram. Isso, eu acho que esse transtorno de mudança na nossa vida somou no conhecimento do que estava acontecendo aqui, ali ou acolá. E de União da Vitória, nós também, eu retornei ao grupo escolar Serapião, e já estava então com 10 para 11 anos, tinha um entendimento melhor, o que acontecia na cidade, os políticos da época. O meu pai era um homem que os políticos procuravam. Ele foi vereador em Rolândia, pelo PTB, e gostava bastante de política, e a nossa casa, pelo fato dele ser um homem destacado na Receita Estadual, constantemente era frequentada por os políticos mais variados, que senadores, deputados e até o governador, que visitavam no intuito
político, não é no sentido de visitar a casa do meu pai. Era o interesse político que existia naquela ocasião, e meu pai tinha um relacionamento político em cada uma das cidades, um relacionamento político muito bom. Apesar dele, era qualificado socialmente também para transmitir informações e complementar informações que esse pessoal da classe política precisava. Nós voltamos para Londrina, e quando nós voltamos para Londrina, nós saímos em 46 de Londrina, e quando voltamos para Londrina, Londrina era uma metrópole. Não era uma cidade do jeito que nós conhecíamos. Quando nós chegamos de retorno em Londrina em 51, Londrina já tinha edifícios, o edifício Saão, o edifício Santo Antônio, o edifício Autolon. Afinal, era uma cidade que já tinha pavimentação em paralelepípedas em muitas ruas, a sociedade tinha se transformado enorme, era conhecida nacional e internacionalmente como a capital mundial do café. O café que começou a ser plantado naquela região de Londrina, porque em Cambará começou muito antes, Andirá muito antes, Jacarezinho também muito antes, já se plantava o café lá desde 1906, ou talvez antes em Jacarezinho e Cambará. O norte do Paraná começou a plantar café talvez por volta de 1926, 28, 30, e o café era uma riqueza enorme. Ela pesava muito na pauta de exportações brasileira, e o terreno era fertilíssimo. Os ingleses detectaram essa riqueza da terra e chegaram ao norte do Paraná ainda nos anos de 1920, com um projeto bastante grande, era um projeto enorme. E esse projeto trouxeram a apreciação do governador da época, que seria o Caetano Munhoz da Rocha, e o Camargo, Afonso Camargo também. E eles sensibilizaram, o governo sensibilizou-se por isso. E o governo tinha muita dificuldade de acompanhar aquele crescimento vertiginoso do que estava acontecendo no norte do Paraná. O crescimento era fantástico. E nessa época, Londrina, quando nós retornamos, a cidade, a sua arquitetura já era uma arquitetura marcante, o número de construções era marcante, a atividade da construção civil era marcante, como também era o comércio, era o ensino e tal. As escolas de Londrina, por volta de 1950, já eram escolas formidáveis, eu diria, porque os grupos escolares que haviam sido construídos, principalmente no primeiro governo do Moisés Lupion, que teve uma arquitetura uniforme, digamos assim. Os projetos eram muito similares. Até hoje, passado muitos anos, 50, 60, 70 anos, a gente é possível identificar as construções do Moisés Lupion, como também é possível identificar as construções do Manuel Ribas, que em Londrina também foram muito marcantes. O grupo Gucimas mesmo teve origem na gestão do governador Manuel Ribas. Mas o poder público tinha muita dificuldade de acompanhar isso. É por isso que eu formei uma opinião a respeito da dificuldade que o poder público tinha para acompanhar aquele enorme sacrifício. Era preciso investir cada vez mais em escola, cada vez mais em coletoria, cada vez mais em hospital. A população que foi a Londrina, ela dificilmente teve origem do sul do Paraná.
a gente percebia que os nossos parentes que residiam em Curitiba, residiam em Palmas, que residiam em Ponta Grossa também, e que residiam em Guarapuava, elas sentiam-se alijadas. Os meus tios, os meus avós, achavam que o governo estava totalmente dedicado a atender o norte do Paraná e deixava de atender aquelas cidades tradicionais. Ponta Grossa era, na minha opinião, era uma exceção, pois era um enorme entroncamento ferroviário que atendia o Paraná, ia ao Rio Grande do Sul e a São Paulo. Mas com exceção de Ponta Grossa e um pouco menos de União da Vitória, as regiões tradicionais no Paraná, onde o gado foi o vetor de crescimento, Palmas, Guarapuava, eram regiões que estavam ficando fora. E de certa forma, o litoral e com muito questionamento também, o pessoal da antiga Estrada dos Tropeiros, com ênfase a cidade de Castro, a cidade de Palmeiras e tal. E o norte do Paraná era muito pujante. E o governo não tinha condições de atender isso. E a gente vivenciava isso, a gente era pequeno, sentado na sala, vendo aquelas conversas de gente grande, de autoridades, como é que ia conseguir dinheiro para construir mais um grupo, ou então até de certa forma assim, mas nós terminamos de construir um grupo o ano passado e está precisando outro, está precisando de outro. Mas nós construímos mais uma rede de água ano passado, não, mas aquela é insuficiente. Então era uma explosão enorme do que tinha. A qualidade do ensino, eu concluí o curso primário em Londrina. A qualidade do ensino, cotejando com Curitiba, por aqui estudei, cotejando com União da Vitória, onde também estudei, a qualidade do ensino em Londrina era muito boa, muito boa. Via de regra, os tabeliães, os funcionários públicos, os professores, os promotores, os juízes, basicamente tinham origem no Paraná, o resto não. O resto era originário de São Paulo. Predominava muito naquela época mineiros também, e se a gente for falar de raças, predominava muito o japonês. Quando eu retornei a Londrina em 51 e fui cursar o grupo escolar Hugo Simas, praticamente metade da classe minha, como também acontecia nas demais, eram de japonês. Atualmente não é assim mais, mas naquela época era. O japonês foi atraído muito para as terras do norte do Paraná. Eles inicialmente tinham sido atraídos pelo estado de São Paulo, ficaram no estado de São Paulo, mas eles viviam de maneira segregária, porque eles tinham dificuldade da língua, de comunicação, então eles viviam em grupos. Eles acabaram se trasladando, na maior parte, para o norte do Paraná, que era uma terra mais rica, com muito mais produção. E lá se deram muito bem. E os japoneses, embora agricultores, a gente notava que os pais eram agricultores, mas eram alfabetizados no Japão, e eles requeriam e exigiam dos filhos que os filhos tivessem alguma atividade profissional. E a gente até, digamos assim, competia com os japoneses na questão de obtenção da nota na matéria. Porque os japoneses, com exceção do português, eles eram craque. A maior parte dos japoneses eram o primeiro aluno. Então, os japoneses eram super dedicados. Então, a gente sentia aquela competição pelo melhor posicionamento. O japonês, embora retrospectivo, ele lutava para aparecer, a família exigia isso dele e ele se dedicava àquilo. Em seguida, eu fui cursar o Colégio Estadual de Londrina. Esse colégio estadual
já tinha sido fundado em 1946, portanto, poucos anos depois que Londrina estabeleceu-se como município, como comarca, digamos assim, e é um dos maiores edifícios ginasiais do estado. Só existia mesmo no tamanho o Colégio Estadual do Paraná, que na época já existia, mas esse Colégio Estadual de Londrina era um colégio muito grande, tal a necessidade de se atender àquela população. E não era o único colégio estadual, sim, mas não era o único ginásio de Londrina. Londrina tinha já um ginásio anterior, já feito pelos pioneiros que lá chegaram, vindos de São Paulo e Minas Gerais, cujos líderes vieram de São Paulo e Minas Gerais, e fundaram o Colégio Londrinense. E tinha uma origem evangélica, e os professores de lá eram super qualificados e selecionados. De tal sorte que quando começou a funcionar o Colégio Estadual de Londrina, a rivalidade se estabeleceu. Mas Londrina não tinha professores, porque lá não tinha faculdade de filosofia. Então, via de regra, tinha professores que eram formados em Curitiba, inclusive no primário professor, porque aqui em Curitiba tinha uma escola normal, de ensino do curso normal, e atendeu o Paraná inteiro por muitos anos, e muitas daquelas professoras formadas em Curitiba foram para Palmeira, para Ponta Grossa, etc., com ênfase no norte do Paraná. Não só para Londrina, para Pucarana, para Arapongas, para Santa Mariana, para Cornélio Procópio, enfim, à medida que a linha férrea ia avançando em direção oeste, o progresso via-se enorme, já via-se a necessidade de tudo isso, e tanto é que em 42 Maringá já aparecia em 42. E em seguida, todas essas necessidades. O Ginásio Estadual de Londrina, pela falta de professor formado numa faculdade de filosofia em si, era recrutado o juiz, era recrutado o promotor, era recrutado o padre para ensinar latim, e era recrutado o médico. Então, eu tive a felicidade de cursar um ginásio cujo professor de português era, via de regra, um advogado ou juiz. O professor de inglês é um promotor muito moço, mas muito moço, de aparência bonita, que as meninas gostavam demais dele. Ele era promotor público e depois chegou a ser desembargador aqui. Chama-se Eros Gradowski. Então, e o Eros, ele falava inglês muito bem, muito bem. O padre ensinava latim como se aquela matéria latim fosse a matéria mais preponderante do curso. Então nós tivemos aulas com o médico, e isso só somou na nossa formação ginasiana. A cidade era bastante competitiva em todos os setores, a velocidade de construção era muito grande na cidade, era visível que de ano a ano mudava, a cidade se expandia, se verticalizava, e aquilo a gente sentia, e a gente sentia-se orgulhoso de sermos londrinense, porque aonde que a gente fosse, aonde a gente visitava, o simples fato de você ser de Londrina, embora não fosse, Londrina era referência, poderia ser de Arapongas, de Maringá, mas Londrina era referência pela velocidade e pela pujança que a cidade prestava. As disputas eram grandes, não só sociais, mas econômicas, intelectuais. A cidade tinha ginásio, tinha seu jornal, tinha sua revista, tinha sua rádio, e já não era mais uma rádio, já eram duas, e na sequência a terceira. Então a minha avó, que era de Palmas e que foi nos visitar uma vez, ela estranhava
que Londrina tinha tanta rádio, e o jeito das pessoas comunicar aqueles programas, ela estranhava, porque em Palmas ela tinha mais facilidade de escutar a rádio argentina, a Rádio Belgrano de Buenos Aires. Eles ouviam, evidentemente, a Rádio Tupi, a Rádio Nacional, e União da Vitória também, mas em União da Vitória, as rádios argentinas entravam muito naquele setor, talvez pelo acidente geográfico. Em Palmas também. As mulheres, quando iam limpar as suas casas, eu falo isso pela minha mãe, elas tinham facilidade de sintonizar a Rádio Belgrano de Buenos Aires, porque tinha excelente música. Elas não entendiam que eles falavam o espanhol, mas elas entendiam a música era das big bands, dessas músicas até hoje a gente vê, o bolero, e era uma coisa que era marcante. Todo mundo que tem a minha idade, 76 anos, que vivenciou Palmas, Guarapuava, União da Vitória, sabe da interferência dessas rádios. Aqui em Curitiba não, aqui em Curitiba tinha uma rádio potente chamada a PRB2, que era do Jacinto Cunha, e o Jacinto Cunha era casado com a irmã, meia-irmã do meu pai, a Nina. Então nós vivenciamos a alegria do que era a rádio PRB2 também, porque era um seio familiar. E o pessoal de Palmas e o pessoal de Guarapuava, como foram pioneiros, que foram para lá em 1810, 1820 para Guarapuava, 1836 para Palmas, e foram organizados. Eles achavam que todo mundo era parente de todo mundo. A minha mãe até achava estranho, minha bisavó vinha na nossa casa e falava, não, esse é nosso parente, esse é nosso parente, tudo que era gente importante era parente. E a minha mãe, pela origem alemã, ela estranhava isso, porque ela não tinha parentes do jeito que tinha. Aqui tinha parente, não, o Ribas é daqui, tá, veio de Itararé, veio lá de São Paulo, veio aí e tal, ficou aqui, foi para lá e tal. Não, mas e daí o Camargo? Não, o Camargo era casado com o Pedro Rocha Loures, porque era parente, não sei o que lá, mas como é que o Afonso Camargo era parente ou não? Não. Então a minha mãe achava que a minha bisavó contava uma mentirada que não tinha cabimento, porque todo mundo era parente da minha bisavó. Ela não entendia, minha mãe não entendia isso aí. Para minha mãe, eu falo assim, mas esses parentes que a bisavó fala, que a avó do teu pai fala, ela só fala nos negros ricos, e eu conheço um monte de pobre, e esses pobres ela não fala. Então, mas era uma questão marcante do palmense, do guarapuavano, do que mora em Palmeiras, do próprio curitibano, de valorizar os seus antepassados, etc. Isso não existia no norte do Paraná. Isso lá ninguém era parente de ninguém. Embora também tivesse parentes, muitos parentes, porque irradiou-se também, mas não era marcante, porque o japonês não tinha parente, o italiano não tinha parente, o espanhol não tinha parente, então o mineiro que para lá também não tinha parente. A questão do parentesco era uma questão assim que a gente sentia que era de Piraí, que nós tínhamos parente lá, era de Castro, porque nós tínhamos parente lá, era de Ponta Grossa, porque nós tínhamos parente lá, era de Guarapuava, era de Curitiba, porque nós tínhamos parente aqui. Mas só eram pinçados os parentes que melhor tinham saído na vida. E aquele vivenciamento em Londrina, no tempo de ginásio, que era também uma disputa entre escolas, originavam-se anualmente as competições, as Olimpíadas Estudantis, e era muito interessante. As fanfarras também eram conhecidas no Paraná, e toda a escola no Paraná tinha sua fanfarra, mas as fanfarras maiores que tinham no Paraná não era de Curitiba. Era a fanfarra do Colégio Estadual de Londrina, era a fanfarra do Colégio Londrinense,
que se degladiavam entre si e que vinham anualmente a Curitiba, um festival de fanfarra que aqui tinha, Curitiba atraía as fanfarras de todo o interior do Paraná. Mas era uma disputa, e nós sabíamos que para vencer na vida, para a gente ser um engenheiro, como eu sou hoje, ou um médico, um advogado, ou um contador, a gente tinha que trabalhar, tinha que estudar e tinha que alcançar aquele objetivo. Eu iniciei também o científico em Londrina, mas em seguida, como eu pretendia fazer uma faculdade de curso superior, eu vim estudar no Colégio Estadual do Paraná, tido como um colégio, na época, para nós interioranos, nós temíamos o Colégio Estadual do Paraná, porque todo mundo dizia que o Colégio do Paraná era muito difícil. E eu vim a Curitiba, trabalhei no Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais, moço ainda, e estudava à noite no Colégio Estadual. Mas tinha uma coisa, quando eu entrei, eu vindo do interior, entrei no Colégio Estadual, nada era diferente, porque havia uma uniformização do ensino. Todas as escolas do Brasil usavam o mesmo padrão. Eram os livros do Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro. Então, aqueles livros iguais, embora lecionado por um catedrático no Colégio Estadual, exagerando, ou então de um professor do interior, a matéria era a mesma, o assunto era a mesma, e isso facilitou que uma grande parte, a maioria dos interioranos, conseguisse passar numa faculdade de Direito, conseguisse passar numa faculdade de Medicina, conseguisse passar numa faculdade de Engenharia, etc. Eu tive a felicidade de cursar 2 anos no Colégio Estadual do Paraná. Eu fiz muitos amigos, reencontrei amigos lá do grupo escolar, quando aqui estudei. E adentrei a escola de engenharia e fui morar na casa do estudante universitário, porque o meu pai acabou falecendo em 1951. Quando nós mudamos de União da Vitória para Londrina, o meu pai, numa das vindas a Curitiba, retorno, acabou se acidentando e morreu ali perto de Ventania, entre Piraí e Ventania. E eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe tinha uma formação de dona de casa, tinha somente o grupo escolar, e naquela época houve um entendimento que ele não morreu em acidente. Hoje o entendimento jurídico é se está no trajeto, é acidente de trabalho, mas naquela época não tinha. O Aristeu dos Santos Ribas, que era advogado, advogou para minha mãe nessa vertente de entendimento, mas não alcançou. E quando não alcançou, ele recorreu, mas ela não podia aguentar uma decisão em segunda e terceira instância. Ela tinha os filhos para criar, e daí os próprios amigos do meu pai tentaram encontrar uma solução, e a solução foi encontrada na ocasião, e a minha mãe, mesmo tendo somente o grupo escolar, foi trabalhar na coletoria também, com um salário bem menor que meu pai, porque o salário ficou estancado lá no passado, e teve muita dificuldade de criar os seus filhos, inclusive nós. Tanto é que nós, com 14, 15 anos, fomos trabalhar, mas também não era uma coisa absurda, porque normalmente as famílias mandavam os seus filhos trabalhar, arranjavam emprego quando tivesse 15, 16 anos. Assim que terminou o ginásio, todo mundo trabalhava. Então eu, quando vim a Curitiba, eu vim para trabalhar e vim para estudar. E quando eu passei no vestibular, fui morar na casa do estudante, mas quando vim a Curitiba, aconteceu uma coisa interessante. Eu tinha um primo meu que estava fazendo a faculdade de Medicina, e ele
e eles moravam aqui. Eles moravam aqui em Curitiba. E eu trabalhava, inicialmente morei em pensão antes de entrar na faculdade. E aos domingos eu ia almoçar na casa do tio Alaor, tia Noêmia, e na Augusta Stelfeder. E um desses almoços que eu fui lá, eu conheci o Richa. O Richa tinha sido companheiro de turma do Nizinho, esse primo em segundo grau meu, em Jacarezinho, no Colégio Cristo Rei. O Richa tinha sido presidente da União Paranaense do Estudante. E ele também era um boca livre, como eu, que a maior parte dos domingos eu comparecia na casa do Nizinho, da tia Noêmia, para almoçar. E eu, quando passei no vestibular e que fui morar na casa do estudante, reencontrei o Richa. E acabamos morando na mesma ala. E formei uma amizade grande com o Richa, dada o relacionamento com o meu primo. E o Richa, o meu primo formou-se e o Richa ficou atrás, porque o Richa estava cursando o curso de odontologia e patinou um pouco para se formar. Tanto é que ele não exerceu a odontologia, mas ele logo ele tinha sido presidente da União Paranaense dos Estudantes, da UP, e por volta de 1960 o Ney Braga ascendeu ao governo do estado do Paraná e ele foi trabalhar com o governo, com o Ney Braga, e tornou-se um assessor de gabinete do governador Ney Braga. E daí ele acabou ascendendo a política e lançou-se a deputado federal e venceu e tornou-se deputado federal. Eu cursei o curso de engenharia, foi um curso agradabilíssimo. Tornei-me professor de cursinho preparatório de engenharia. Eu ganhava muito bem. Eu podia viver bem em Curitiba. Eu frequentei os melhores clubes com meus amigos, embora não fosse sócio. Thalia, Clube Curitibano, Círculo Militar. Eu tinha um parente meu, o Renato Loures Bueno, que era deputado, e ele tinha um relacionamento com o coronel Bezerril, ou com o capitão Bezerril, que era do Círculo Militar, e através do Renato Bueno acabei virando sócio universitário do Círculo Militar. Eu não tive problemas de estudo em Curitiba. O que eu ganhava como professor me sustentava. Eu, depois de professor de cursinho, eu prestei um concurso no DR. O DR estava numa expansão gigantesca de estrada no Paraná, no governo do Ney Braga. E o diretor do DR era o Saul Raiz. E o Saul Raiz, ele precisava formar gente, topógrafos. O programa de estrada no Paraná era muito grande. Era um programa que tinha superado o do Moisés Lupion na primeira fase. Nós gostávamos demais do Lupion, a nossa família. Por quê? Porque nós tínhamos uma tia Corina Polinho, que era casada com o tio do meu pai, que era parente da dona Hermínia Lupion. Então nós achávamos o Lupion o maior, o melhor governador, era esse relacionamento de parentesco que a gente tinha. Mas o Ney Braga, ele estabeleceu naquela ocasião, porque depois, evidentemente, outros governos o superaram. Naquela ocasião ele queria superar o Moisés Lupion, que tinha feito muitas obras. O Paraná, no norte do Paraná, derrubou a mata, precisava estrada. E o volume de estrada no Paraná foi fantástico. Estradas de terra. Então, e o Moisés, chegou a época do Ney Braga. E o Ney Braga o Paraná começou a exigir estradas asfaltadas. Então foi outro enfoque de estrada. E
naquela ocasião, o DR, dirigido pelo Saul Raiz, que era um excelente técnico, um sujeito de uma cultura fabulosa, de uma competência inacreditável. O Saul Raiz, ele teve essa visão de formar uma escola de topógrafo. E eu tive a felicidade, juntamente com o Brenner, que é um outro engenheiro, nós passamos na seleção e eu fui ensinar topografia no DR. Eu melhorei de status, eu melhorei economicamente. E o curso de engenharia, para mim, foi um curso, eu não diria fácil, mas foi um curso que não tive surpresas. Eu acabei fazendo sem dependência de nenhuma matéria. Eu complementei com outros cursos que disponibilizavam na época, e eu me tornei presidente do diretório de engenharia aqui em Curitiba. Quando isso aconteceu, eu era muito conhecido aqui na cidade de Curitiba. Eu era um líder estudantil. E isso aconteceu em 1963. Nós estávamos empolgados, nós estudantes, líderes estudantis, com as reformas de base preconizadas pelo governo do Jango Goulart. Evidentemente, havia praticamente uma ruptura política de entendimento, porque a classe mais conservadora achava que aquelas reformas de base, principalmente a reforma agrária, a reforma política, ou a reforma bancária, ou a remessa de lucros para o exterior, era contraditório. Se nós advogávamos a reforma agrária, nós éramos comunistas. Mas nós não éramos comunistas, eu não era comunista. E os meus companheiros, líderes estudantis dessa época, também não eram comunistas. Mas nós nos simpatizávamos muito por aquelas causas, porque o governo já era um governo conturbado. O Jânio Quadros havia sido deposto em 1962, e o Jango Goulart, como seu vice-presidente, que estava na Malásia, teria que assumir aquela vacância. Mas havia um questionamento político a nível nacional de não deixar o Jango Goulart assumir. Então foi um período de muitos questionamentos. Eu cresci muito participando de reuniões, de discussão, de saber o que era presidencialismo, o que era parlamentarismo, etc. Coisas daquela época. E o Brasil encontrou uma solução na ocasião de adotar o parlamentarismo através de uma emenda constitucional, embora ele fosse o vice do Jânio Quadros, e o Brasil passou a adotar o parlamentarismo. Era uma coisa nova. E nós que éramos líderes estudantis, era uma coisa fantástica. Era uma coisa boa no nosso entendimento da época. E infelizmente, aquele parlamentarismo também teve diversos primeiros-ministros, e não havia um entendimento de parte da classe política também de entender o que fosse o parlamentarismo em si, na nossa opinião. E aquilo acabou desmoronando, e houve um plebiscito e restituiu-se o presidencialismo. Quando isso aconteceu, grandes setores da classe política no Brasil entendeu que estava havendo uma tendência para a socialização, para o comunismo. E essa coisa acabou desaguando, embora preliminarmente, quando advogou-se o retorno do Jango Goulart, que estava na Malásia, para o Brasil para assumir, e também as forças predominantes não quiseram.
e houve naquela ocasião a cadeia da legalidade. O governador do Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola, que então tinha um destaque muito grande, ele foi muito audaz, ele deu o primeiro passo, um passo que ninguém esperava. Ele foi para o rádio, abriu a discussão, questionou, instituiu a cadeia da legalidade, e a cadeia da legalidade estendeu-se pelo Brasil inteiro, a ponto de impedir o movimento que cercearia a posse do Jean Goulart. Então, naquele tempo, houve uma discussão muito grande sobre o que fosse tudo isso, e para minha felicidade eu vivenciei essa época, aprendi muito e guardo dela boas lembranças. Fui preso pela Revolução, e eu vi o Ítalo Conte. Interessante, essa prisão dos estudantes, nós somos em 40 estudantes presos. O governador Ney Braga determinou ao Ítalo Conte, que era o secretário de Segurança, que não prendesse a gente, ou que nós tivéssemos bom tratamento. Nós fomos para o quartel da Polícia Militar. Esse período de 64, o período da Revolução de 64, foi marcante na vida do estudante universitário nessa época. A minha marcou muito. Então eu vinha dizendo que essa questão do parlamentarismo, presidencialismo, a posse do Jean Goulart, a renúncia do Jean Goulart, etc., foram coisas marcantes. E nós advogávamos, então, as reformas de base. E quando irrompeu a revolução, evidentemente houve uma caça às bruxas, e nós, os líderes estudantis, fomos presos, e isso aconteceu comigo também. Mas eu posso testemunhar uma atenção especial que o governador Ney Braga dispensou aos estudantes. Ele não permitiu que fosse preso em cadeia. Embora o presidente da UP, o Ronaldo Botelho, tenha sido o primeiro a ser preso, tinha sido no AU, na prisão do AU. O resto não. O resto nós fomos presos no quartel do Corpo de Bombeiros e no quartel da Polícia Militar. Quando chegamos no quartel da Polícia Militar, eu me lembro que o coronel da época, parece que era Pombo o nome dele, mas não tenho muita certeza, eu me apresentei, e eu fui de táxi. Estava preso, fui lá e me apresentei. Ele já sabia, porque o delegado Zacarias já tinha comunicado, tudo certinho e tal. O Zacarias me deu voz de prisão, mas permitiu que eu fosse na casa do estudante, pegasse meu negócio e fosse lá me apresentar no Corpo de Bombeiros, no quartel da Polícia Militar. E o comandante da Polícia Militar, o Pombo, ele olhou para mim e falou: não, vocês vão ficar. E aí está o Otto Espanhos, que era do diretório de Direito, tá aí já está o Otto Espanhos, está o Luiz Carlos Meiner, está aí o presidente do diretório de Medicina, está aí não sei o que lá, o JASP, e você também vai ficar junto ali. Mas, por favor, não fujam. Não fujam, vocês não vão ser presos aqui. Está aberto. Ninguém tem o controle lá na porta principal, ali para a rua Marechal Floriano. Vocês não fujam porque vai me dar problema. Ninguém fugiu. E nós saímos todo dia para comprar o jornal na banquinha ao frente e voltávamos. E ficamos presos até sermos qualificados e indiciados na célebre lei lá, a lei muito forte de punição que havia na época. E então o governador da ocasião, através do Ítalo Conte, que era o secretário de Saúde, de Segurança Pública, e o Ítalo Conte chegou a nos visitar. Chegou a nos visitar no local lá e acalmar certinho e tudo. Mas nós tínhamos muito medo, falava na Lei de Segurança Nacional, que nós estaríamos enquadrados naquela lei, teríamos 30 anos de prisão. Eu estava para me formar, eu já me formaria dali, eu formei em 64 e fui preso em 64. Eu já estava noivo, estava num casamento
marcado, e de repente aquela situação, aquilo realmente nos deixou temerosos, né? Eu, pelo menos, fiquei com muito medo e não sabia o que ia acontecer lá. Embora o ambiente fosse um ambiente livre, nós recebíamos visita, e até um gozador da casa do estudante, o Antônio Deleto Lobo, companheiro de engenharia, ele teve a ousadia de sair da casa para nos visitar. Foi lá, se apresentou, queria visitar, então ele viu que nós estávamos soltos, conversando, lendo jornal, tal, então não tinha problema. Mas ele, muito malandro, quando ele voltou para a casa do estudante, havia um estudante lá, de Vilela Magalhães, que também era da engenharia, e ele também era advogado, advogava as reformas de base, e ele quis saber do Zé Deleto Lobo o que tinha acontecido. E o Zé Deleto Lobo falou assim: puxa, eu fui lá, e o Zé Pedro apanhou muito, tá tudo marcado, mas não digo para quê, não, para ele foi obrigado a contar os comunistas da casa, e ele contou, ele falou que o primeiro seria você. E o Vilela, de Vilela Magalhães, que era originário de Jacarezinho, ficou 30 dias fora. Até o irmão dele, que era o Hamilton Vilela Magalhães, um excelente engenheiro, diretor do DR, conceptor daquele rodoviarismo todinho do Jaime Canet Júnior, do governador depois, o Hamilton Vilela, responsável por isso, também morador da Caixa, ficou preocupado. Mas depois voltou, né? Era gozação. Então, só para dizer que havia o temor, havia o medo da gente ser bonito, mas também havia a graça, havia a sacanagem do amigo contra o inimigo, etc. e tal, e era assim. Mas foi um período bom da minha vida. Eu me formei em engenharia, estava noivo, eu me casei com a Marilene Rocha, que tem o mesmo sobrenome que eu, e eu tinha um parente meu que era presidente da Eletrocap, Rolim. E o Rolim, ele estava sendo feita a usina da Eletrocap aqui na Serra, a Capivari Cachoeira. E o Rolim já tinha falado comigo que eu iria trabalhar nessa usina. Quando eu me formei e me apresentei, havia uma determinação do governo federal que quem tinha sido indiciado não podia ser funcionário público, não só estadual, municipal, coisa parecida, ou federal. E eu perdi aquele emprego, eu contava, eu queria morar em Curitiba, teria um bom emprego, conhecia muita gente, estava integrado a Curitiba e acabei retornando a Londrina. Eu não gostava da UDN, achava que a UDN era causadora daquilo lá. Mas o prefeito de Londrina era José Oscar de Novaes. Eu me casei com a Marilene, e o Oscar de Novaes, sabendo que eu estava tendo dificuldade, ele me fez um convite para ir trabalhar na prefeitura de Londrina. Eu já tinha, por aconselhamento familiar, eu já tinha tido um conselho de ir para Maringá, porque tinha um parente nosso, o João Paulino Vieira. Ele era o prefeito de Maringá na ocasião, mas eu achava que ele pertencia àquelas forças revolucionárias e eu perdi essa oportunidade. Não quis, por iniciativa minha, procurar o João Paulino para ser engenheiro da prefeitura de Maringá. Ele era casado com a Branca Vieira, que era parente nossa, e eu não fui. E o José Oscar de Novaes, que vinha a Curitiba e ficava tradicionalmente no Brás Hotel, e todas as noites se postava ali, conversava com nós estudantes, e ele me fez o convite e eu fui. Meio reticente, meio envergonhado tal, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi trabalhar com
Dr. José Oscar de Novaes. Um homem sério, dedicado, atento, culto, um homem justo. E eu fui trabalhar com o Dr. Oscar de Novaes. Retornei a Londrina, que a minha vida estava prospectada para ficar em Curitiba. E eu acabei retornando a Londrina, que tiveram origem lá. Foi muito bom essa experiência de trabalhar na prefeitura, aprendi muito, formei muitos amigos, mas eu pegava serviços para fazer em casa toda noite. E em poucos meses eu tinha tanto serviço que a prefeitura me atrapalhava. E eu montei um escritório, eu procurei o próprio Dr. José Oscar de Novaes, expus a situação, ele falou assim, não, meu filho, largue disso, vá cuidar da tua vida. Mas ele me ajudou. E eu estabeleci o escritório da Técnica Canadá, era um escritório de execução de projetos técnicos, de hidráulica, elétrica, concreto estrutural. E cresceu muito, e de repente nós nos vimos assim lançados para construirmos, que dava mais do que executarmos projetos. E na Técnica Canadá, nós crescemos muito. O Paraná precisava tudo. O Paraná precisava de estradas. O Paraná precisava de comunicação, descagem direta, distante, formou a Telepar. Eu tinha um companheiro meu de tempo de ginásio lá de Londrina, o Raimundo Galvão. Ele tinha formado-se no ITA, um dos melhores alunos do ITA. E quando o governo revolucionário deu prioridade à telefonia, o Raimundo veio ser diretor técnico da Telepar. Um dia, encontrando o Raimundo me ofertou se eu queria fazer centrais telefônicas. Eu falei, mas não é a minha área. Ele falou assim, não, mas você só vai fazer a casca, a edificação. Eu fui a São Paulo, orientado por ele, eu fui estudar como é que fazia a telecomunicação, a parte da edificação em si, a parte da infraestrutura, e nós tivemos muito serviço da Telepar. Nós fizemos muitas centrais telefônicas no Paraná. Também, a época era da Sanepar. Quando eu me formei em 64, a Sanepar também tinha sido concebida nessa época e estava instalada na Monsenhor Celso. Assim que a Sanepar começou, porque no Paraná todo era o Departamento de Água e Esgoto. A Sanepar tinha sido concebida com uma opção para dinamizar o tratamento, a captação, a adução, o fornecimento e o tratamento de água, e também depois o tratamento de esgoto. E eu sempre gostei do saneamento básico, e eu adorei. Nós somos um dos primeiros empreiteiros da Sanepar, empreiteiro pequenininho, mas nós fomos um dos primeiros empreiteiros da Sanepar a trabalhar. Fizemos muitas cidades do Paraná em sistema de água e sistema de esgoto, e nas caixas ornamentais. Havia um arquiteto na Sanepar, e ele teve uma vivência muito grande na Europa, o Linsmeier, e na Alemanha, e ele retornou ao Brasil com a ideia de cada cidade ter a sua caixa ornamental. São José dos Pinhais tem, e isso disseminou pelo estado do Paraná. Tanto é que eu precisei de um sócio, era um companheiro de turma, disputávamos posições no estudo ali, na nota, na obtenção de nota da matéria, e nós nos especializamos em fazer caixas ornamentais. Muitas delas, as que você vê para o Paraná, nós fizemos. Eu tinha 28 anos de idade, e quando eu vim a Curitiba, eu e meu sócio, nós éramos tratados, mas vocês que fazem aquelas caixas, não éramos só nós.
mas nós fizemos muita. E nós tínhamos a menos idade naquele contexto. E aquilo nos valorizava. E também era um sonho do Lindsmayer, Léo Lindsmayer, lembrei-me do nome, do conceptor dessas caixas ornamentais. Mas elas não davam dinheiro, porque a Sanepar pagava por metro cúbico e tinha aquele escoramento enorme. E um dia eu encontrei um amigo meu, contemporâneo, mais velho que eu, ele tinha uma construtora Mauad, e ele tirou um sarro: mas vocês continuam fazendo, vocês estão ganhando dinheiro, vocês continuam fazendo caixa ornamental? Pô, larga daquilo. E nós nos demos conta que realmente aquilo deixamos também. E a Sanepar esqueceu aquele programa. Eu acho que a Sanepar poderia ter continuado com aquele programa de caixa ornamental, com uma Telepar, aquelas torres, feito plataforma, como fez aqui na Mercedes, aí, uma torre de um mirante, digamos assim. Mas eram coisas que o Paraná estava explodindo, então as concepções eram muitas delas contestadas, né? Eram visionárias, mas nós vivenciamos a Sanepar, e nós gostávamos da Sanepar, gostávamos mesmo de trabalhar lá, porque eram os nossos professores que eram o diretor, ou então gente afeta, como era Osíris Stengel Guimarães, que também foi um dos diretores da Sanepar. Ele foi um excelente rodoviarista no Paraná, Osíris Stengel Guimarães, e o Borsari Neto. Então a Sanepar criou-se com uma percepção técnica também da coisa, uma valorização técnica daquilo. Não era fazer o que o DAE vinha fazendo, a rede pura e simples, o fornecimento de água pura e simples. Não. Então nós fazíamos isso. Nós crescemos como construtores, fizemos escolas, as mais variadas no Paraná também, escola, saneamento, telefonia. Foi um momento que nós crescemos economicamente. E eu também, quando retornei a Londrina, pelo fato de eu ter militado politicamente na área estudantil, eu conheci o Gabardo. O Gabardo morava numa pensão perto lá da Praça Carlos Gomes ali, e eu conheci o Gabardo. E o Gabardo tinha se casado com uma moça de Londrina e foi ser professor lá, e em seguida ele foi nomeado diretor do Colégio Estadual de Londrina. E o Gabardo era vereador. E assim que nasceram os partidos, o Gabardo entrou no PMDB. E o Richa já era deputado também. Já era deputado. O Richa tinha sido deputado pelo Partido Democrata Cristão. Eu acho que o Richa entrou no PMDB também na época. Mas eu vou dizer o seguinte. Bom, daí o Gabardo foi candidato a prefeito, e nós participamos da campanha do Gabardo. E aquela campanha era uma campanha interessante. Ele reunia muita gente, e nós toda noite discutimos áreas. Área da saúde, área de obras públicas, área da educação, etc. As diversas áreas de uma prefeitura. E nós fazíamos um seminário. E aquele seminário era notável, por gente que entendia, que compreendia, que estabelecia os conceitos, que filosofava, que idealizava. Fantástico. O Gabardo, infelizmente, era o candidato que iria vencer a eleição em Londrina, teve dificuldade econômica, e um grupo que também tinha saído da UDN, liderado pelo Marinho Queiroz, e achou um candidato, que era um médico da Alto Paranaguá, investiu no candidato, e o candidato acabou ganhando na última semana, ele apareceu e ganhou a eleição de Londrina. Nós choramos quando o Gabardo perdeu a eleição. Anos depois, após a gestão do Dalto Paranaguá, que também foi uma gestão proeminente em Londrina,
Veio o Richa. O Richa, então, lançou-se não. Nós lançamos o Richa candidato a prefeito de Londrina. A comunidade de Londrina lançou o Richa. O Richa já tinha um bom perfil. Ele já, como deputado, ele tinha marcado. Ele tinha sido relator do problema do café no Brasil, e aquele problema interessava ao norte do Paraná todinho, então ele tinha um holofote bom. E o Richa foi candidato, venceu as eleições e me convidou para ser secretário da prefeitura, e eu larguei minha atividade naquela ocasião e fui fazer também, participar administrativamente da gestão do Richa. Eu presidi o Serviço de Pavimentação de Londrina. Foi uma experiência também fantástica e tal. Os meus filhos nasceram em Londrina, a mais velha, Silvia Maria da Rocha, o segundo, José Marcos da Rocha, que é engenheiro, e a Helena Maria da Rocha, que é fonoaudióloga e que tem consultório em Curitiba atualmente. Todos casados, eu já possuo neto. Então, eu não quis fazer política. Por quê? Porque eu cheguei em Londrina, fui ser funcionário público, logo saí, montei uma atividade e ganhei dinheiro. E quando eu ganhei dinheiro, eu me vi independente. Eu dizia o que eu queria, evidentemente, dentro do limite jurídico, social, certo? Mas eu não tinha mais medo. Eu não tinha medo mais. Eu estava independente. E eu achava que a atividade política era uma atividade de funcionário público. Perdoe-me dizer dessa forma. Porque o funcionário público, o professor, etc., ele pode, porque ele soma o cargo dele, ele cresce com vantagens e tal, mas um empresário, como eu era já nessa ocasião, eu tinha que deixar a minha atividade, e eu deixei. E eu percebi que quando eu deixei, a minha atividade regrediu. Então eu não podia ser político, eu não podia, se eu queria crescer economicamente, não seria através da política, mas sim através do desempenho da minha qualificação profissional. Mas nós participamos da entrega do sistema de água de Londrina para a Sanepar. A Sanepar, então, era uma entidade muito pequena no Paraná. Londrina já tinha um sistema de tratamento de água e de esgoto funcionando maravilhosamente bem. E também tinha um sistema de distribuição. A estação de tratamento de água de Londrina era do tipo carrossel, era um sistema europeu, e Curitiba não tinha estação de tratamento de esgoto. Então aquela estação de tratamento era objeto de palestras no Brasil inteiro. O sistema dela, de funcionamento daquela, era eletrônico. Era um sistema concebido pela Degremont Rhein, em São Paulo. Então era uma coisa que é marcante. Então eu diria que perdoe ter aqui eu diria o seguinte: aquela estação de tratamento de água, de água e de esgoto em Londrina é uma coisa marcante no Paraná. E a Sanepar, o Richa, ele era do PMDB, mas ele de coração não era do PMDB, ele de coração era do grupo do Ney Braga. O Ney Braga era o ministro da Educação. Ele falava com o ministro da Educação diariamente, olha o que queria, ligava para o Ney e tal, a gente na frente, a gente via. E havia um plano nacional de saneamento, Planasa. Todos os municípios tinham o seu sistema de água e esgoto. Aquilo precisava ser unificado para receber dinheiro federal para poder alavancar. E a Sanepar tinha esse propósito. E uma das primeiras cidades que a Sanepar cogitou foi Londrina. E o Richa, dentro daquela administração, viabilizou a entrega daquele sistema
para a Sanepar, que era de fundamental importância. Em troca, o município de Londrina viu-se aquinhoado com diversas verbas federais, que resultou num plano urbanístico novo, numa valorização dos fundos de vales da cidade, na execução da Avenida 10 de Dezembro e tantas coisas mais. Foi uma gestão marcante do governador Richa. Eu voltei para minha atividade profissional, minha atividade particular, e continuamos fazendo as coisas particulares. Anos depois, o Richa, eu fui presidente do Clube de Engenharia de Londrina, e um pouco depois, o Richa foi guindado à condição de governador, candidato a governador. Os ventos eram favoráveis ao MDB, tanto é que 2 anos antes nós tivemos um candidato competente, trabalhador, mas desconhecido no Paraná, que era o Leite Chaves. E o Leite Chaves, que iniciou a campanha apenas com um sujeito que tinha uma trombeta, uma corneta. Ele entrava na cidade, ele começou pelas cidades pequenas, entrava com a corneta e assim ia formando. E o candidato que estava eleito chamava-se João Mansur. João Mansur. E era o candidato situacionista. O Leite Chaves foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e acabou ganhando aquela eleição, coisa que o Paraná inteiro não esperava. Mas o movimento era o momento era do PMDB. Já veio depois as eleições governamentais diretas, o Richa foi candidato, ganhou e me convidou para vir presidir primeiramente eu vim ajudar o Chiquito, mas na sequência eu presidi a Imopar, Empresa de Obras Públicas do Paraná. Foi uma notável experiência que eu tive também. Gostei, me dediquei, larguei os meus afazeres e os meus negócios profissionais e empresariais e me dediquei de corpo e tal, porque eu gostava daquilo. Eu gostava demais da política, como gosto até hoje. Como gosto até hoje. Só não quero ser candidato a nada, mas eu gosto da política. Eu gosto de uma roda que o assunto seja política. Eu penso que conheço, leio bastante, me informo bastante, converso com gente importante, converso com gente bem informada, e eu acho que eu tenho, então... Eu só queria dizer que retornei a Londrina, depois da gestão do Richa, e hoje exerço atividade empresarial com a Tec Canadá e com a regional, que é do meu filho, que também é engenheiro, e estamos fazendo a obra de restauro e reconstrução do Cine Teatro Ouro Verde, que é um ícone da cidade. Complementando esse depoimento, né, eu gostaria de registrar aqui que eu possuo 3 filhos, como falei. A mais velha, a Silvia Maria Rocha, foi casada com o médico Sérgio Luiz Kainert, e desse casamento resultou um neto, o Sérgio Luiz Kainert Filho, que hoje é médico também, fez residência médica em Londrina de cirurgia geral, e agora encontra-se no Rio de Janeiro fazendo residência de cirurgia plástica. Deve retornar ao Paraná esse ano ainda no final. O meu filho é engenheiro, José Marcos da Rocha, casado com a Fabiana Ontiveros da Rocha, e nesse casamento eu tenho 2 netos, a Luísa Ontiveiro da Rocha e o Otávio da Rocha, ambos pequenos ainda. E tenho uma outra filha, a Helena Maria da Rocha, Zupco, atualmente casada com Eduardo Zupco, que também é engenheiro, e a Helena exerce a atividade de fonoaudióloga aqui em Curitiba, na área de labirintite, Então esse é o espelho familiar que eu gostaria de registrar, conforme já disse, e a minha esposa Marilene Rocha, que era de Curitiba, formou-se aqui em Curitiba também, e nos casamos e foi morar em Londrina.
uma cidade que para ela, para os curitibanos, na época, uma cidade muito quente, e ela teve alguma dificuldade de adaptação, mas ela é extremamente sociável e muito bem ligada nas coisas que acontecem na cidade, no Paraná e no Brasil. Dotada de uma conversa extraordinária e bem fundamentada. Eu posso dizer sem sombra de dúvida que a minha esposa, a Marilene Rocha, hoje conhece mais londrinenses do que eu.